Olá, você que acompanha as nossas redes sociais da CDL Lucas e também da Unilassalle. Estamos de volta com os indicadores econômicos. Nessa edição especial, o primeiro indicador do ano de 2025, onde uma parceria com a CDL aqui de Lucas do Rio Verde, juntamente com a Unilassalle, traz para vocês dados de extrema relevância para o município de Lucas do Rio Verde. Comigo já, professor Nadir, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, tudo bem, Robson? Tudo bem, professor? É extremamente importante a pesquisa que é feita pelos alunos, pelos coordenadores, pela Unilassalle, né, professor? Exatamente. E no decorrer da apresentação, a gente vai perceber de que tem um efeito positivo sobre a comunidade, especialmente no que tange a possibilidades de escolhas do consumidor junto às unidades de supermercados de Lucas do Rio Verde. Eu vou apresentar no decorrer da apresentação um dado extremamente importante que vai chamar a atenção. E ao final eu faço algumas recomendações em função dessa constatação. Professor, vai a participação das turmas que estão atualmente cursando aí na faculdade de Unilassalle, né? É bom lembrar, Robson, que essa pesquisa ela é feita pelos acadêmicos. É uma oportunidade que a instituição dá aos acadêmicos para desenvolver esse viés de pesquisador. Nós sabemos o quão difícil isso é, mas nós precisamos treiná-los, ensiná-los a mostrar a importância que é um pesquisador para as comunidades. São dois cursos de extrema importância, o curso de Ciências Contábeis e também da Administração. Senhor Nadir, antes da gente começar, o presidente aqui da CDL de Lucas do Rio Verde tem um recado para todos vocês que estão acompanhando essa transmissão. Vamos assistir. Então, pessoal, mais uma vez, agora em 2025, estamos apresentando o primeiro indicador econômico, uma parceria da CDL com a Faculdade Unilassalle. O objetivo é levar essas informações aos nossos consumidores e também aos nossos associados. Como sempre, nós queremos dizer que, infelizmente, a inflação está aí, as coisas têm realmente aumentado os valores, o comerciante não tem condições de trabalhar com prejuízo, mas tem feito todo esforço para poder atender a necessidade dos clientes e dizer que é uma responsabilidade muito grande hoje o comércio poder se manter, se sobreviver, garantir o emprego do cidadão luverdense, e o que nós queremos é que as pessoas se conscientizem, continuem valorizando o comércio local, para que nós continuemos crescendo a nossa cidade, o nosso município, a prefeitura podendo prestar um serviço diferenciado para todos os cidadãos, e agradecer a Unilassalle por essa parceria que é tão importante, essas informações que nós podemos transmitir para todos os cidadãos luverdenses. Muito obrigado, seu Petronílio, presidente da CDL. Um forte abraço a toda a equipe da CDL Lucas e também um forte abraço a toda a equipe da Unilassalle. E a gente aproveita, professor, para falar sobre essa nova tecnologia, né? Nós estávamos no estúdio e agora estamos fazendo esse teste de forma híbrida, pode-se dizer assim, utilizando a tecnologia a nosso favor de forma muito mais objetiva e rápida, e também possibilitando conectar pessoas que a gente vai trazer em outras oportunidades, pesquisadores, para falar mais conosco em um ambiente virtual, né, professor? Exatamente, eu acho que esse recurso está aqui, está disponível e vamos utilizá-lo lá. Vamos começar então a pesquisa da análise dos dados aí, dos indicadores econômicos. Nadir, é com o senhor. Tá bem. Bem, essa pesquisa, Robson, ela envolveu o mês de março, né? Já se passaram um pouco, mas nós tivemos que adaptar, treinar os pesquisadores, são pesquisadores novos. Todos os anos há essa possibilidade, o centro universitário oferece essa possibilidade. E então nós temos um grupo de pesquisadores novos e eles precisaram ser treinados, orientados para que eles pudessem fazer levantar dados que a gente pudesse utilizar para informar a comunidade de Lucas do Rio Verde. Então essa pesquisa ela é relativa ao mês de março. Só para informar para quem está nos vendo pela primeira vez e relembrar aqueles que já ouviram outras lives, nós estamos na região 3, né?
Então esses dados eles são relativos a Lucas do Rio Verde, mas a cesta básica que nós usamos como parâmetro para pesquisa, ela compreende a região 3, que é os estados da região sul, e mais Mato Grosso do Sul e Mato Grosso da região centro-oeste. É bom lembrar de que cada região ela tem um quantum um pouco diferente em relação aos produtos que são elencados, né? Essa lei 399 ela é de 1938, mas ela elenca 13 produtos e segrega esses produtos por regiões em quantos um pouco diferentes, ou seja, em volumes diferentes para cada região. Isso depende das questões de hábitos, costumes regionais. Então essa cesta ela passa a ter essas quantidades um pouco diferentes. Tá? Então só para lembrá-los, quem está vendo pela primeira vez. Então, Robson, nós temos agora a questão dos levantamentos relativos aos valores, né? Esses dados ainda é da questão da localização das lojas. Nós temos 2 lojas do centro, 2 aqui do lado do Guaderana, que é EMAS, uma no bairro Denir e 2 nos outros bairros mais a região leste da cidade de Lucas do Rio Verde. São 7 unidades pesquisas. Essas 7 unidades elas atendem praticamente todos os bairros de Lucas do Rio Verde. Nós temos unidades menores, mas que em função do rol de produtos que foram pesquisados, nem sempre essas unidades oferecem, são rápidas ou conveniências menores, que não tem todos os produtos que são elencados na cesta, ou em alguns momentos esse produto não está disponível para o consumidor. Vou destacar agora então a pesquisa aí deste mês de março, corresponde a 3 meses, né, professor? Corresponde ao primeiro trimestre. E assim, Robson, aqui, agora para apresentar os valores, nós temos esse semestre, esse trimestre, é o que chama atenção. Em termos de valores, as mudanças elas são not visíveis, sim. Em termos de valores, se você olhar entre o último bimestre do ano passado pesquisado e o primeiro trimestre deste ano. O que chama atenção, Bobs, é que o ano passado, no volume, o maior valor, para mim é 49. Este ano é só a mesma unidade, sempre teve a mesma unidade, 1026. O ano passado, o menor valor de 618, e esse ano 608. Mas, se a gente observava, a gente não viu a discrepância entre os valores do último bimestre e o primeiro trimestre desse ano, em máximo e em mínimo. O que chama a atenção nossa, e depois à frente eu vou apresentar, é que essa média, na média geral, ele ficou mais alto. Então, unidades que tinham menores valores na média, esse trimestre tem um valor maior. E eu vou mostrar isso lá no slide no final da apresentação. Então, sempre lembrando, não houve uma discrepância. Este slide seguinte aqui, aqui é bem interessante, Robson. Essa é uma análise que eu fiz desta vez e que não cita as outras apresentações. Na pesquisa dos ecoclínicos, nas 7 unidades pesquisadas, eu peguei item por item de cada um dessas unidades pesquisadas e escolhi para formar a minha cesta aquele que tivesse menor preço. Robson, você lembra, a menor cesta do mês do primeiro trimestre foi 608 e a maior 1008. Se eu pesquisar em todas as unidades aquele produto dentro do rol que tem menor valor, eu consigo fazer essa cesta até R$ 433,69. Então isso é bem interessante, porque ele nos leva a algumas indicações, né, Robson? Aquilo que a gente sempre vem falando, que o consumidor ele é o dono do seu recurso e ele tem que procurar gastar bem esse recurso que é bastante escasso. Então, o gráfico ali ele mostra bem a participação de cada um dos produtos. E o que chama mais atenção
ainda é a composição desses 433. Se nós olharmos, frutas estão mais caras que carnes. É lógico que eu peguei o menor valor, então, Robson, o menor valor normalmente é proteína de aves, né? É o frango, o famoso frango. Hoje, frutas está mais caro que frango. Então, essa leva a gente a olhar com mais carinho essas informações para poder pesquisar e aí entrar. Lógico, os produtos que nós pesquisamos são produtos que compõem o rol, mas o consumidor pode criar alternativas, que isso é muito interessante. É uma informação assim que o consumidor tem que olhar com bastante atenção. E aqui sempre também a gente faz esse comparativo, né? Lembrando de que o salário mínimo agora para 2025 ele é R$ 1.509. Então, ano passado era 1.412. Nós temos ali que esse trimestre, primeiro trimestre, a cesta mais paga é R$ 608,38. Essa cesta ela consome 40,32% do salário salário maior de 1.509. Ele é um pouco diferente daí dos outros meses, mas porque houve um pequeno acréscimo, né? São quase R$100 o salário mínimo, então isso dá uma pequena variação. Mas hoje, o consumidor, para comprar esse produto, para comprar os produtos do que fazem parte da cesta, ele demanda de 40,32% do salário. Ou seja, das 220 horas que ele trabalha, ele precisa dispor 88,7 horas do seu tempo para adquirir esses produtos. Robson, se não está na apresentação, mas se o consumidor optar por fazer trabalho de pesquisa em palavra, naquele gráfico, ele vai ver isso com menos de 30%, 29% e alguma coisa do seu salário ele consegue comprar esses produtos. Então, é interessante também levar por essa hora que analisar. O fato que chama a atenção, professor, nessa planilha, nesse slide que o senhor mostra, é que o salário mínimo para a pessoa viver aqui em Lucas do Rio Verde de forma intermediária ali é de 8.819, foi lá no mês 11 e agora 8.623. De certa forma reduziu então, né? Isso, Robson, ele tem um variante, porque o senhor do 10 leva em consideração outros itens que nós não levamos na nossa pesquisa, né? Leva em consideração saúde, educação, lazer, habitação, que não faz parte da nossa pesquisa, basicamente é a sexta temporada. Mas de fato, Robson, sempre que você chegar no último período próximo ao final de ano, há uma tendência, isso é natural e a gente pode observar isso na série História de pesquisas, e há uma evolução. Sempre para o final do ano isso acontece. Algumas coisas são possíveis de até a gente deduzir que sejam, né? Final de ano o consumidor tem mais receita, final de ano é um período de demanda maior por produtos, né? São as festas de final de ano, o trabalhador tem a sua remuneração como 13º, então há mais recursos disponíveis no mercado. E, normalmente, final de ano, você quer um produto um pouco mais sofisticado. Em razão disso, pode ser uma explicação para que haja essa discrepância. Mas, de qualquer forma, Robson, há uma contração, tá? O consumidor ele está pensando mais antes de gastar e há uma contração na demanda por determinados produtos. Informação útil agora essa aqui referente ao comportamento médio entre os locais pesquisados aqui em Lucas, professor? Exatamente. E aí que eu quero que o consumidor passe a acompanhar. Nos outros períodos anteriores, esse gráfico ele era bem mais ondulado. Pode ver que nós temos um preço menor que é nas unidades do centro, e nas unidades de bairro, os preços são melhores. Se nós olharmos lá nos pesquisas anteriores, esse gráfico ele era mais zigue-zague, digamos assim. Era bem mais desuniforme comportamento de preço. O que nós
o que nós temos para levar para o consumidor é que, na média geral, os preços estão maiores. O que há é uma equalização desses preços. Então, o que acontece? Isso é importante salientar para o consumidor, para quem está nos vendo, de que a informação, ela é uma arma, digamos assim, para o consumidor trabalhar os seus recursos. Então, Verdade. e disso, o consumidor pode, nessas informações em mãos, ele pode pesquisar esses preços e isso vai colocar o mercado local em concorrência. E quem ganha é o consumidor. A grande variação que a gente pode ver ali do mercado Bandeirantes, tá ok, Parque das Emas, aí vai cair no centro, Alvorada e o bairro Primavera. Esse gráfico super importante, super interessante para você que acompanha a nossa transmissão, nossos indicadores econômicos. E é claro, né, professor, trazemos então agora dicas importantes. Opa, agora tá ouvindo, né, professor? Trazemos agora dicas importantes para comprar mais barato, né? Sempre isso. Nós temos, de uma coisa a gente tem certeza, Watson, quando a gente vai ao supermercado, que é quando que dinheiro nós temos. Isso nós sabemos. Nós não sabemos os preços que estão nas lojas de supermercado. Então, o que nós temos que fazer? Avaliar quanto vende no momento da compra. Então, sempre avaliar diferentes lojas, diferentes marcas, regiões diferentes. Então, sempre acompanhar por isso. Mas é uma possibilidade. Eu tenho determinadas regiões, por questões estratégicas, essas unidades elas acabam fazendo promoções em dias diferentes. Então, ou produtos diferentes. Então, é bom acompanhar isso. E hoje é bastante fácil fazer. Avaliar sempre, por exemplo, projetos, né? Tem determinadas lojas de supermercado que eles têm o dia certo para fazer isso. Mas nem sempre todos os produtos nesse dia certo são os mesmos na promoção. Então, acompanhar isso. E ter tempo, tá? Eu acho que assim, de analisar, ou ver a compra com mais tempo e andar um pouco. Se nós lembrarmos aquele gráfico, né? Que eu fiz com o menor custo de cesta, pesquisando todas as unidades, o menor valor, volta mais um Robson. Esse você vai perceber de que esses produtos dá para ganhar. De 600, vamos considerar, só para uma hipótese, R$608 é menor, mas eu consegui fazer com 430. Esses são R$180, que é um bom dinheiro para quem faz as compras. É um valor bastante considerável, né? Verdade. E sempre lembrar isso, que a pesquisa ela é parte, então, de todo o comportamento do consumidor. Outra dica que a gente sempre dá para os nossos caros ouvintes é: use os recursos eletrônicos para pesquisar lista de preços dos supermercados antes de se deslocar. Porque o nosso tempo ele é um ativo precioso. Ele é algo que, se nós perdermos, não volta mais. Isso já foi, já passou. Então, pesquise antes. Hoje a tecnologia está disponível, a internet toda tem acesso. A maioria das lojas disponibilizam o rol dos preços nos meios eletrônicos, então sempre faça a pesquisa antes de desmontar. Isso faz com que você ande menos e vá no lugar certo, compre os produtos no lugar certo, né? E a última dica que a gente daria, né, Robson? Não tenha pressa nas escolhas, tá? A pressa, já tem um ditado que diz: a pressa é inimiga da perfeição. Mas, de fato, a pressa, ela nos limita na questão das escolhas. Então, a gente acaba levando a quem primeiro chega, e já acontece isso com todo mundo. Eu preciso comprar determinado produto, chego primeiro que eu encontro na prateleira, eu pego e vou embora. Mas é inimiga do nosso dinheiro. Pode ser que ela certo, mas é muito provável que você é. Então, olhe com carinho, avalie as opções e aí sim você vai fazer a sua escolha. Verdade. Professor, minha mãe falava assim, ó, não tenha pressa, pesquise, saiba os dias das promoções, que isso é colocar dinheiro no bolso, né? Exatamente. Ô professor,
E por falar em economia e tudo mais, a CDL, Lucas, ela, só para a gente colocar um plano de fundo, um dos pontos de bandeira dela é a defesa do comércio local. Todos os dias a gente briga, a gente faz campanha, a gente faz incentivo para que os cidadãos do Verdense comprem aqui em Lucas do Rio Verde. Fortaleça a economia aqui de Lucas do Rio Verde, porque dessa forma vai gerar emprego e a economia vai se fortalecer. Nosso presidente, seu Petronílio, esqueceu de avisar que nós temos a campanha importantíssima que está acontecendo, que é a campanha Amor em Dobro, que ela corresponde 2 datas, a data do Dia das Mães e também o Dia dos Namorados, para você comprar no comércio local. Já vamos trazer aqui para trazer essa informação. Só uma coisa importante, a nossa entidade preocupada com o comércio, estamos com a campanha Amor em Dobro mais uma vez. E dizer aos nossos consumidores, cidadãos luverdenses, compre no comércio local, procura o comércio que está participando da campanha, exija o seu cupom e você poderá ser o felizardo que vai ganhar diversos prêmios dessa parceria CDL e comércio local. Aí, ó, rapidinho, já falou para comprar no comércio local. Professor, muito obrigado pelas informações. A apresentação desse primeiro trimestre, eu creio que daqui a pouquinho já estará em todos os veículos de comunicação aqui de Lucas do Rio Verde. Nós iremos fazer a distribuição em massa para todos os veículos, aí de forma detalhada, produto por produto, quais foram os produtos pesquisados, e isso em cada comércio, em cada estabelecimento comercial, né, professor? É bom que o consumidor acompanhe. E mais, reforçando as palavras do presidente, Robson, se nós investirmos e consumirmos em Lucas do Rio Verde, a gente cria aquilo que a gente chama de economia circular. Ou seja, se isso não fortalece a comunidade do ponto de vista econômico, a comunidade local. Afinal de contas, toda a receita que nós recebemos dos nossos salários ou das nossas vendas, quem é comerciante, ela vem do nosso lugar. Então, se a gente fortalecer esse comércio e oportunidades nós temos hoje, possibilidades, variedades, a gente vem aqui e é perfeitamente possível fazer isso. Isso só acontece a gente. Professor, muito obrigado. Leve a nossa saudação a toda a equipe da Unilassalle. Igualmente, meu caro Galcio, eu agradeço. Um abraço da Lassam para você. Um forte abraço a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão. Daqui a pouco em todos os veículos de comunicação estará sim essa pesquisa, do análise dos dados dessa pesquisa feita aí em parceria CDL, Lucas do Rio Verde, os acadêmicos e toda a equipe da Unilassalle. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima transmissão.